Então, vou botar para gravar. Obrigado. Então, vou explicar aqui o primeiro exemplo, então. No caso das fórmulas dos trapézios, né, nós chegamos nesta fórmula aqui, que é a fórmula dos trapézios repetida, que é a integral pela fórmula dos trapézios é h sobre 2 vezes y0 mais 2 vezes y1 mais etc. até o yn menos 1, né, fechou parênteses, mais o yn, né, onde esses pontos aqui são os valores da função calculados, o ponto x0, x1 e xn. Né, e o h é b menos a dividido por n. Essa fórmula do erro aqui é uma fórmula que tem muita importância teórica, mas na prática ela não funciona muito bem porque é difícil calcular a derivada segunda, em muitos casos. E se mesmo que seja possível avaliar a derivada segunda, é difícil saber que ponto é esse aqui, ó, né? Então, uma forma mais prática, que é bastante utilizada, é a estimativa do erro através dessa expressão aqui. O erro na forma dos trapézios vai ser menor ou igual a b menos a dividido por 12 vezes o máximo das diferenças de segunda ordem, no caso, as diferenças finitas de segunda ordem, né? Então, refazendo aqui o exemplo da aula passada, a integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx, pela fórmula dos trapézios com n igual a 4 e n igual a 8, né? Nós vimos então que o a é 0, o b é 1, né? O a é sempre o a é o extremo inferior e o b é o extremo superior lá da integral, né? A função e na menos x ao quadrado, que é um exemplo de função que não possui integral imediata, né? Para n igual a 4, nós vamos ter o h igual a b menos a dividido por n, ou seja, 1 menos 0 dividido por 4, que é 0,25. Então, os pontos no eixo x, né, eles vão estar igualmente espaçados por uma distância de 0,25, começando no zero. Então, vai ser o x0 igual a 0, o x1 igual a 0,25, o x2 igual a 0,5, o x3 é o 0,75 e o x4 é igual a 1. Né? Então, eu tenho que avaliar a integral através dessa fórmula. Para n igual a 4, né, eu tenho h sobre 2 vezes f de x0 mais 2 vezes f de x1 mais f de x2 mais f de x3, fechou parênteses, mais f de x4. Né? Então, os pontos intermediários, digamos assim, de 1 até 3, tem peso 2. Né? Aí tem o ponto x0, cuja imagem é f de x0, e aí o ponto x4, cuja imagem é f de x4, que tem peso 1. Aí, substituindo os valores do x0 e do x1 sucessivamente, eu terei h sobre 2 vezes f de 0 mais f de 0,25 mais f de 0,5 mais f de 0,75 multiplicado por 2 mais a f de 1. E esses valores são calculados mediante a substituição, né, do x igual a 0 e 0,25 e assim por diante ali na fórmula da função. Eu destaquei aqui nesse desenvolvimento que é necessário calcular o quadrado de cada número primeiro, né? O menos não está sendo elevado ao quadrado, então vai ficar 0,25 sobre 2, e na 0, mais 2 vezes e na menos 0,0625, e na menos 0,25, e na menos 0,5625, fechou o parênteses, mais e na menos 1, e aqui estão os resultados, 0,25 sobre 2, e na 0 que é 1, mais 2 vezes o valor das exponenciais calculadas nos pontos que estão na linha superior, mais a função calculada no último ponto aqui. Né? Efetua essas adições e as multiplicações necessárias aqui nesses cálculos intermediários. Fazendo esses cálculos, nós chegamos à conclusão que a integral é dada pela fórmula dos trapézios igual a 0,74, 29,875. Então, esta é a aproximação, né, da integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx. É aproximadamente igual a 0,74, 29,875 com n igual a 4 pela fórmula dos trapézios. Essa estimativa do erro, né, é o resultado dessa expressão aqui, ó. Vou botar aqui, vou copiar aqui a fórmula prática. Este exemplo, né, neste caso particular, ó. Eu fiz aqui na planilha do Excel, eu desenvolvi as diferenças de primeira e segunda ordem. Ó.
Está aqui, né, os cálculos da integral feita para n igual a 4. Então aqui os pontos tabelados no eixo x, que variam de 0,25 a 0,25. Aqui o xi ao quadrado, né, que eu chamei a atenção que lá no Excel, nesse exemplo é melhor fazer dessa forma. Eleva ao quadrado o valor de x, troca o sinal e depois calcula a exponencial. Aí vocês vão obter esses resultados aqui. Então aqui nessa coluna tem as diferenças de primeira ordem, né? Vai fazer y1 menos y0, y2 menos y1 e assim por diante, né? Aqui nessa célula está lá, ó, o J9 menos J8, ó, que é o y1 menos o y0, né? Então faz isso e depois arrasta, ó, aqui vai ser o J10 menos o J9, o J11 menos o J, e assim por diante, né? Aí faz a mesma forma as diferenças de segunda ordem, né? Vai fazer a subtração das diferenças de primeira ordem, né? Então na linha de baixo menos a linha onde está a célula ali, né? Então vai ser o K9 menos o K8, né? A diferença de primeira ordem em Y1 menos a diferença de primeira ordem em Y0, né? Isso vai te dar a diferença de segunda ordem em Y1, depois arrasta aqui, né, para obter as demais diferenças, e observa que se a gente tomar o valor absoluto, né, isto é, considerar o módulo de cada uma dessas quantidades, que a maior em valor absoluto é exatamente essa que está destacada na tela, é a diferença que aparece lá na primeira linha. Então, na hora de calcular, é este valor que eu vou inserir aqui, ó, né? Eu vou fazer o G12 menos o G8, isto é, o 1 menos 0 dividido por 12, vezes o valor absoluto da diferença que tem o maior valor, né? Isso vai nos dar o erro aproximado, calculado, cometido, melhor dizendo, nesta aproximação, que é em torno de 8 milésimos, né? Com n igual a 4, que é o resultado que aparece ali no nosso texto. Se eu fizer o mesmo cálculo para n igual a 8, né, e aqui estão apresentados os resultados apenas até vou mostrar aqui a planilha completa, ó. Então eu tenho lá o A é 0, né, o B é 1, o N é 8, o H é B menos A dividido por N, ou seja, 0,125. Então o I varia de 0 até 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá 9 pontos, né? O X varia de 0,125 em 0,125, então é 0, vai somando 0,125, vai dar esse conjunto de pontos aqui até chegar no ponto 1, que é o extremo superior lá da integral, né? Aqui nessa coluna nós temos cada um dos pontos elevados ao quadrado. Aqui nós temos os pontos com o sinal trocado, os pontos da coluna I. Aqui na coluna J eu troco o sinal. E finalmente faço a exponencial, né? Na coluna K eu pego a exponencial dos valores que estão na coluna J. Aí vai me dar a exponencial calculada em cada um dos pontos correspondentes. Aqui eu faço as diferenças de primeira ordem, né? Então, por exemplo, calcular a diferença aqui nessa posição, eu faço y1 menos y0, né? Ó, olha lá, ó. K9 menos K8, e depois eu arrasto aqui, né, o cursor para obter todas as demais diferenças de primeira ordem. E esta aqui, essa diferença de segunda ordem no ponto I igual a 0 é a diferença delta y1 menos o delta y0, né? Fazer esse valor menos esse vai dar o 0,022,958 com sinal negativo, né? Então a gente observa que das diferenças de segunda ordem que aparece aqui nessa coluna que está em destaque, ó, a maior diferença em módulo é exatamente a primeira, 0,029,58, né? Em valor absoluto, este número aqui é maior do que todos os demais, né? Então, na hora de calcular o erro, né, eu vou usar essa fórmula, o A menos o B, ó, vejam que é o H16 menos o H8, né, 1 menos 0, poderia pegar ali da linha de cima, não, tanto faz, né, dividido por 12, vezes o valor absoluto da diferença que está lá na linha M1,
8, na célula M8. Né? O resultado é 0,02465, ou seja, né, nós temos aqui que a integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx é aproximadamente igual a 0,745866, com n igual a 8 pela fórmula dos trapézios, e o erro é 0,02465. Vou fazer uma tabelinha aqui. Aqui o n, o valor da integral, depois eu coloco aqui o símbolo direitinho, e aqui o erro. Né? Então aqui nós temos o 4 e o 8. Né? Então para n igual a 4, nós temos esse valor aqui. Para n igual a 8, nós temos esse valor. O erro igual a 4 é este aqui. E o erro igual a 0,02 é igual a 8. Então o que a gente observa? Né? Que o erro diminui quando eu aumento o valor do n, que é uma coisa que a gente espera. Né? À medida que a gente vai aumentando o número de pontos, o que a gente espera é que realmente o erro cometido seja menor, porque afinal de contas a gente está fazendo um maior esforço. Né? Então significa que eu já tenho aqui com esse resultado, né, se o erro é aproximadamente menor, né, do que 0,02, eu tenho quase 3 dígitos corretos aqui já com n igual a 8 pela fórmula dos trapézios. Né? E se eu botar n igual a 16, 32, etc., né, o que eu espero é que essa sequência de valores que vai aparecer aqui nessa coluna ela vai convergir para o valor exato da integral. Né? E essa coluna aqui, que é a coluna do erro, vai convergir para zero, à medida que eu aumentar o valor do erro. Né? Então aqui eu já tinha escrito ali o resultado, eu posso omitir isso aqui. Então nós vimos, né, um outro cálculo que é usando a fórmula dos trapézios com n igual a 4 da função cosseno de Fresnel, né? Cálculo dessa função no ponto 0,4 com n igual a 4. Então, a integral que define a função c de 0,4 é a integral de 0 até 0,4 do cosseno de π vezes t ao quadrado sobre 2 dt, né? Onde esse 0,4 que aparece aqui é o extremo superior lá da integral que define a função cosseno de Fresnel. Né? Então nós temos a função, neste caso, a ser integrada é a função cosseno de π vezes t ao quadrado sobre 2, o a vale 0, o b vale 0,4, o h sendo igual a b menos a sobre n vai dar 0,4 menos 0 sobre 4, ou seja, 0,1. Esse vai ser o espaçamento dos pontos ali no eixo horizontal. Né? Então o t obrigatoriamente é o a, né? Então o t vale 0, o t0 vale 0, melhor dizendo. O T1 vai ser 0,1, o T2 0,2, o T3 0,3 e o T4 vai ser o 0,4. Então os pontos estão já identificados. Né? A fórmula dos trapézios vai nos dar que a integral é h sobre 2 vezes f de T0 mais 2 vezes f de T1 mais f de T2 mais f de T3 mais f de T índice 4. Ou seja, o h, que é 0,1 dividido por 2, mais vezes f de 0, mais 2 vezes f de 0,1, 0,2, 0,3, fechou o parênteses, mais a f de 0,4, que resulta na avaliação dessas 5 parcelas aqui. 0,1 dividido por 2 é 0,05, e aí vai aparecer o cosseno de π vezes 0 ao quadrado sobre 2 até o cosseno de π vezes 0,4 elevado ao quadrado dividido por 2, observando que se esses cálculos aqui forem realizados numa calculadora, né, a calculadora deve estar configurada para realizar os cálculos no modo radiano, senão não vai dar certo. Né?
certo? Então, né, nós obtivemos esses resultados aqui, e aí, fazendo essas contas, esses cálculos intermediários, nós vamos chegar à conclusão que a função cosseno de Fresnel calculada no ponto 0,4 é aproximadamente igual a 0,394277. Né? E para fazer isso aqui no Excel, né, mesma coisa aqui, né? Vamos ver aqui. Então, temos aqui, vamos botar aqui, o cosseno de Fresnel. Nós temos o A, o A, E, e o N e o H. Né? 0, 0,4, o N é 4 e o H é igual a D menos A dividido por N. Então, vamos fazer o seguinte. Vou alinhar todos esses pontos aqui. Então, aqui vamos botar o I, o XI e o bom, aqui o YI. Né? Tá. 0, 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 0,1. Aqui a gente pode fazer assim, né? É o primeiro ponto somado com o H. A gente arrasta aqui que é mais rápido. Para N igual a 4 até dá para fazer. Opa! 0, isso aqui é igual a célula anterior mais o H. Aqui tem que fazer o seguinte. Olha, certo. Tem que fazer F4 ali para... Quer ver, ó, aqui na célula que define o X1, né? Tem que fazer F9, que é a célula anterior, mais a célula H6 e pressiona F4, que daí ele congela a célula H6, ele bota aquele cifrão ali para congelar. Coloca o cursor em cima do H6 e pressiona F4. Então aqui no Y a gente vai ter o igual a cosseno, a função cosseno, de este número vezes, aliás, π, né? Vamos procurar o π. I vezes este número elevado ao quadrado dividido por 2. Por que né? Por que ele não calcula o cosseno de π, que eu não estou entendendo? Que estranho. Daí tem esses problemas, né? Que é o Excel, né? Não calcula o cosseno de π. Cosseno π.
Vamos fazer o seguinte, vamos tentar calcular essa célula antes aqui, então. Igual a π vezes esta célula elevado ao quadrado dividido por 2. Puxa vida. Não, aqui não. Aqui. Igual a esta célula, π vezes esta célula, elevado ao quadrado, dividido por 2. Não tô conseguindo não. Então, vou abandonar isso aqui. Vamos ver aqui. Então, o que nós temos aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o cálculo do erro aqui para fazer em outro momento. A forma de Simpson 1/3 que nós vimos, então, retomando, para n igual a 2, nós vamos ter o h igual a b menos a sobre 2, né? O x0 é igual a a, o x1 é igual a mais h e o x2 é igual a b. Então a gente vai ter 3 pontos, x0, x1 e x2, são esses 3 pontos aqui, e a forma da integral de a até b da f de x dx é aproximadamente igual a h sobre 3 vezes y0 mais 4 y1 mais y2, onde o y0, y1 e y2 são os valores da função calculados no ponto x0, x1 e x2, respectivamente, né? Então, a forma da integral de Simpson é h sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes o y1 mais o y2, né? Então, a forma do erro, no caso da forma de Simpson, é menos h elevado na quinta dividido por 90 vezes a derivada quarta calculada no ponto C, onde esse ponto C é um ponto intermediário entre A e B, que também não é uma forma muito prática exatamente pela mesma razão anterior, né? Esse ponto C aqui dificilmente pode ser determinado e a derivada de ordem 4 pode ser muito difícil de ser avaliada. A forma de Simpson repetida, ela diz o seguinte: a gente tem que escolher sempre um número natural par, porque na forma de Simpson o n tem que ser um número par. Se o n for maior ou igual a 4, a gente vai definir o h igual a b menos a sobre n. Estão aqui os pontos também igualmente espaçados no eixo x, da mesma forma que na fórmula dos trapézios, e a integral dada pela fórmula de Simpson será h sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes os pontos de índice ímpar, então y1 mais etc. até o yn menos 1, mais 2 vezes o y2 mais etc. até o yn menos 2, fechou parênteses, mais yn. Então, de modo resumido, né, tem os extremos que são y0 e yn, que aparecem nessa fórmula, que é com peso 1, os valores de y de índices ímpares, y1, y3 até o yn menos 1, os que cabem, né, tem peso 4. Os de índice par, y2, y4, etc., até o yn menos 2, se forem pontos intermediários, vão ter peso 2. Então, no caso particular, né, desta fórmula, a gente pode usar essa fórmula prática aqui para o cálculo do erro, que é b menos a. O erro na forma de Simpson é menor ou igual a b menos a dividido por 180 vezes o valor máximo das diferenças finitas de quarta ordem tomadas em valores absolutos. Então, no caso do n igual a 4, nós vamos ter o h igual a b menos a dividido por 4, o x0 vai ser o ponto A, o x1 igual a mais h, o x2 é a mais 2h, o x3 é a mais 3h e o x4 é igual a b, e a integral dada pela forma de Simpson, ó, no caso particular, h sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais 2y2 mais 4y3 mais y4, né? Nós temos os pontos extremos y0 e y4 de peso 1. Só tem um ponto intermediário que tem índice par, então somente o y2 está multiplicado por 2. y1 e y3 são valores intermediários que têm índices ímpares, portanto tem peso 4. Então, pela forma de Simpson, para calcular essa mesma integral com n igual a 4 e n igual a 8, nós vamos ter o a igual a 0, o b igual a 1 e o n igual a 4. O h vai ser 0,25, como a gente fez ali na fórmula dos trapézios, né? O espaçamento no eixo x é o mesmo. Então nós teremos os mesmos pontos, 0, 0,25
0,5, 0,75 e o ponto 1, né? As imagens serão as mesmas, né? Porque a função é a mesma lá do exemplo anterior. Então eu terei o y0, que é 1, o y1, 0,93, 94, o y2, 0,77, 88, o y3, 0,56, 98 e o y4, que é 0,36, 79. Portanto, a integral dada pela fórmula de Simpson será h sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes o y1 mais 2 vezes o y2 mais 4 y3 mais o y4, substituindo os valores e realizando os cálculos intermediários, chegarei à conclusão que a integral, a mesma que nós calculamos anteriormente, será 0,74, 68, 58, 33 pela fórmula de Simpson com n igual a 4. E se usarmos a fórmula de Simpson com n igual a 8, o resultado será 0,74, 68, 24. Vou ver se eu consigo achar aqui os valores calculados. Ó, vamos botar aqui as diferenças de terceira ordem, então. E as diferenças de quarta ordem. Aproveitar aqui o cálculo, né, do anterior. Então nós vamos fazer aqui este valor menos este. E aí arrasta aqui. E aqui a diferença de quarta ordem simplesmente faz este valor igual este valor menos este aqui. Então, o erro na fórmula de Simpson, tu vai pegar esse valor aqui, ó. Vou pegar lá. Erro. A fórmula lá. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter B menos A, que é 1 menos 0, vezes o valor máximo da diferença de quarta ordem, que é, lá da planilha, nós vamos retirar o valor 0,039. 0,0039. Né? Então, fazendo essa conta aqui, dividindo 0,039 por 180, vamos botar aqui. Simpson. Erro. Eu vou pegar a célula do B menos a célula do A. Opa. B menos o A vezes o ABS, este número, dividido por 180. Então, esse é o resultado aqui do erro. É um erro muito menor do que o erro cometido na fórmula dos trapézios. A gente observa que a fórmula de Simpson ela tende a ser melhor, né, do que isso aqui. Ó, vejam que o erro é 2,66. Deixa eu ver aqui. 2,16 vezes 10 a menos 5, né? Vejo que é da ordem de 10 a menos 5 já com n igual a 4. Tá? Se usar a fórmula de simples com n igual a 8, a integral vai dar 0,74, 68, 24. O erro, como é que eu vou calcular o erro aqui? Neste caso, né?
Eu pego lá na planilha, vou lá no n igual a 8. Eu tenho aqui as diferenças a serem calculadas, só falta calcular a diferença de terceira ordem aqui, ó, e de quarta ordem. Vou botar aqui o símbolo, depois eu achei isso aqui, né? 3 e 4. Tá? Então aqui, ó, calcula a diferença de terceira ordem, né? Pega este valor menos este aqui. Aí arrasta aqui, ó. E ali. Fez aqui a mesma coisa, né? Subtrai este menos este. Isso aqui. Aí analisa ali, ó, qual é o maior valor em termos absolutos, né, dessa coluna das diferenças quarta ordem, vai ver que é a primeira aqui, ó, 0,02033. Né? Então, para calcular o erro, vou botar aqui Simpson. O cálculo da integral depois vocês podem fazer. Né? Então vai ficar a célula ó, é B menos o valor do A vezes o ABS deste número aqui dividido por 180. Vai dar este número aqui. Vai ser menor do que este resultado aqui. Então vejo que o erro é bem menor do que na fórmula de trapézios, né? Certo? Deixa eu fazer a mesma tabela aqui para a gente fazer uma comparação. Aqui são aproximações pela fórmula dos trapézios. Né? E aqui, depois eu corrijo lá, faço a edição. Vou fazer aqui. Então, com n igual a 4 deu este número aqui, ó. Com n igual a 8 deu isso aqui. O erro na fórmula dos trapézios, na fórmula de Simpson texto, com n igual a 4, deu este resultado aqui. E na fórmula dos trapézios, na fórmula de Simpson com n igual a 8, deu esse resultado aqui. Então, vocês vejam que é um valor bem menor, né? Para n igual a 8, o erro é de ordem 10 a menos 5. Então, a gente tem praticamente 4. Aqui nós temos praticamente esses 4 primeiros dígitos aqui, ó, corretos. Né? Porque o erro é de ordem 10 a menos 5. Né? Enquanto lá, né, isso aqui é para a fórmula de Simpson, enquanto lá na fórmula dos trapézios, se a gente for olhar aquela tabela, ó, com o erro ocorre na terceira casa, a gente tem aproximadamente esses 2 dígitos aqui, ó, corretos. Então, realmente, nesse exemplo, né, a fórmula de Simpson é mais eficiente, porque com o mesmo número de pontos eu consigo resultados bem melhores, com erro bem menor do que... Porque o número de pontos é o mesmo, né? Mas aqui o erro é bem menor. Né?
Bem, então é isso, pessoal. Deixa eu interromper aqui. Só entrou o Augusto. Bem, então o pessoal realmente teve dificuldades aí para. Mas como foi só uma revisão, eu incluía só aquela forma ali do erro, né? Então acho que não vai ter muito problema do pessoal acompanhar através da gravação. Então é isso, Augusto. Eu agradeço aí a tua atenção, né? E me lembrou ali que eu tinha havia. Depois eu me lembrei, eu tinha suspenso a gravação porque não tinha ninguém, né? Sim. Ah, imagina, ia gravar tudo isso aí. É. Sim, um colega meu disse que teve um problema e aí teve que refazer toda a aula. Bah, tá louco. É. É que essa situação que a gente. Esses imprevistos acontecem. Sim. Quem é que ia imaginar que hoje o Moodle esse semestre vinha funcionando bem, né? Sim. É, de vez Nesse, em quando, acho que é muito acesso às vezes. Né? pode ser. Bom, tudo bem. Então tá dado o recado, continuamos aí na próxima semana. Em função aí do calendário, já na próxima semana eu vou ter que programar um trabalho aí sobre essa parte de integração, porque né, nós já estamos aí nossa próxima semana, já é a segunda semana de novembro, então tem que já pensar no planejamento do final do semestre. Então tá, uma boa noite e até terça-feira. Boa noite.